O milionário cai de joelhos ao descobrir que a mendiga negra era virgem naquela noite. Gabriel Montenegro era um homem que tinha tudo: fortuna, influência, carros impecáveis, festas que brilhavam até o amanhecer. Mas naquela noite, nada disso parecia importar. Nada como a tempestade que castigava a cidade enquanto ele cruzava a imensa sala do baile, olhando de relance para Valentina Almeida, sua esposa, bonita demais para ser tão distante, tão vazia nos olhos, tão sozinha. Havia uma tensão elétrica no ar. O vento fazia o vento bater forte nas janelas, e raios cortavam o céu, como se alguém quisesse rasgar o próprio destino. No tapete vermelho, roupas caras, olhares indiscretos, tudo hipocrisia, tudo falso. Mas então, algo aconteceu. Um acidente? Um truque do acaso? Ninguém sabia. Gabriel, que normalmente controlava tudo como um rei, perdeu o equilíbrio. E enquanto tentava se apoiar, seus olhos encontraram os de Valentina com uma força surpreendente, e num instante que parecia arrancado do tempo, ele se viu puxando ela para perto e beijando-a. Um beijo quente, inesperado, que fez o silêncio gélido explodir. A multidão pareceu esquecer de respirar. Sussurros de choque misturavam-se ao estrondo da tempestade. Ele jamais faria isso, murmuravam uns, enquanto outros devoravam o momento com olhares ávidos. Ávidos por um segredo. O beijo trouxe à tona uma faísca esquecida, uma chama queimada pelas brumas do casamento sem amor. O que eles sentiam? Era desejo? Era raiva? Era pura confusão? Ninguém poderia dizer. Mas a noite não se fechou ali. Depois de dias em que o ar parecia pesar demais, Valentina descobriu que estava grávida. Sozinha, ela encarou o espelho pela primeira vez e sentiu o nó na garganta apertar. Decidiu que enfrentaria tudo sozinha. Gabriel, a sogra controladora que os pressionava como um carrasco, até mesmo o passado obscuro que escondia como uma bomba prestes a explodir. Porque havia algo em Valentina que ninguém sabia. Algo tão profundo que ameaçava derrubar toda a fachada brilhante daquele casamento. Uma verdade enterrada que poderia arruinar reputações, deslegitimar tudo o que Gabriel pensava ter. E por isso, a mãe dele afundava cada vez mais a unha na pele frágil daquela união, insistindo que o casal era tão improvável quanto uma estrela apagar o sol ao meio-dia. Gabriel, ele sentiu a dor de um território perdido, como se o chão escorregasse debaixo dos pés. Ele, que sempre mandou no próprio destino, percebeu que não tinha mais o controle. A possibilidade de perder Valentina, de perder A.P. No fundo, ele temia encarar o que sempre negou, que o verdadeiro poder está nas pequenas escolhas, naquela decisão diária entre fugir ou se entregar ao que importa. O baile, a tempestade, o beijo, tudo era só o prólogo de algo maior. E quando a verdade, escondida no passado de Valentina, veio à tona, uma reviravolta inesperada ameaçou mudar tudo de novo. E aí fica a pergunta que paira no ar. O que eles vão fazer? Até onde Gabriel e Valentina estão dispostos a ir por amor? Será que essa força escondida vai destruir ou reconstruir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A tempestade rugia forte lá fora, enquanto o silêncio da sala parecia sufocar qualquer respiração. Gabriel e Valentina estavam no centro do palco, mas a multidão já não parecia notar sua química repentina. O que era um momento íntimo tornara-se um espetáculo. Olhares espantados, sussurros furtivos. Mas havia algo que pairava no ar, além da tensão. Um segredo, um mistério prestes a vir à tona. E foi então que a porta da sala se abriu com um estrondo, rasgando o clima tenso que se formara. Uma figura alta e obscura surgiu, a silhueta se recortando contra o clarão dos relâmpagos. Todos se viraram, e o murmúrio logo se transformou em um clamor de vozes. É ele! É o irmão dela! Gabriel mal teve tempo de enxergar com clareza. O homem avançou. A presença era como um peso na atmosfera. Uau! A sala ficou em silêncio absoluto. Valentina, pálida, as mãos tremendo ao lado do corpo, olhou para o homem como se estivesse frente a um fantasma. Seu passado tomando forma e cor diante dela. A expressão de Gabriel se transformou em confusão e medo. Quem é você? A voz dele saiu baixa, mas carregada de tensão. Eu sou Lucas e sou seu irmão. A revelação cortou o ar mais intenso que os relâmpagos que iluminavam o céu. Por um momento, pareceu que a realidade se fragmentava. Gabriel ficou paralisado, a dor e a confusão desenhando uma tempestade interna. Valentina, por outro lado, quase desabou. O mundo, que até então parecia estar se alinhando, desmoronou. As palavras dele ecoavam como uma condenação. Você não sabia, não é? Ele fez você acreditar que sua família era outra, mas eu sou a verdade que você não pode ignorar. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. Um misto de alívio e pânico a envolveu. Um irmão? Uma verdade que ela não conhecia? Enquanto a comoção aumentava entre os convidados, murmurando sobre o escândalo prestes a irromper, Gabriel era consumido pela sensação de traição. O que mais Valentina estava escondendo? Era um segredo sobre seu passado? E toda a vulnerabilidade que o beijo havia revelado se dissipou como fumaça. Ele se sentia um estranho em sua própria vida. Valentina hesitava, as palavras presas na garganta. Mas então se voltou para Gabriel. O medo nos olhos dela era evidente. Gabriel, eu não sabia, eu nunca soube. A verdade a atingia como uma lâmina. E o homem na porta não queria parar. Não se preocupe, irmãzinha, eu tô aqui para proteger. O gesto de Lucas foi abruptamente interrompido pelo aparelho de telefone que vibrava em seu bolso. Todos olhavam e ele hesitou. As palavras saíram sussurradas, quase como um balde de água fria. É melhor você ouvir isso. O silêncio foi absoluto. Lucas olhou para Valentina e, com um sorriso enigmático, completou. É sobre você, o motivo pelo qual você não pode escapar. A multidão estava em choque e a curiosidade incendiava o ambiente. O que poderia ser tão devastador, tão ameaçador, que forneceria ainda mais combustível para a calamidade que se formava? A sensação de queda, um vazio profundo. Todos os olhos estavam fixos na cena dramática, como se o prédio inteiro pudesse desabar a qualquer momento. E a pergunta ecoava na mente de Gabriel, como um eco no fundo de um abismo. Até onde ele estava disposto a ir por Valentina? O jogo era muito mais complexo do que ele pensava. E agora, a única certeza era a dúvida. O que viria a seguir? Enquanto o silêncio sufocante pairava na sala, todos os olhares estavam fixos em Valentina e Lucas. A revelação deixou o ar pesado, quase cortante. Gabriel, paralisado, mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. O irmão dela. Uma verdade tão escandalosa que parecia ter sido tirada de um filme. Valentina, com o coração disparado, perguntou antes mesmo de pensar: o que você está tentando fazer, Lucas? A insegurança na voz dela
contrastava com a raiva que começava a se formar nos olhos de Gabriel. Ele encarava o novo protagonista daquela trama com desprezo. Você tá aqui pra quê? Destruir o que me resta? Não, ouvir e entender. Você não sabe o quão longe eu fui para descobrir isso. Lucas gritou, a voz ecoando como um trovão na tempestade que rugia lá fora. Valentina, você tem que entender que eles mentiram para você. A nossa família, o que aconteceu? Tudo isso é muito mais complicado do que você imagina. O pânico começou a se espalhar entre os convidados. O murmúrio de vozes, instantaneamente, tomou conta da sala, e a tensão se tornou um campo de batalha. Gabriel se virou, vários sentimentos batalhando dentro dele. Amor, raiva, confusão. O que você está dizendo? Questionou, a voz carregada de desafio. Lucas, ignorando a ameaça implícita no tom de Gabriel, continuou. Quando a nossa mãe morreu, eles me disseram que você havia morrido também. Eu fui separado de você, assim como a verdade foi escondida da gente. Você sempre foi querida, Valentina, mas eles a transformaram em uma ferramenta. Valentina balançou a cabeça, uma onda de confusão invadindo-a. Não, isso não faz sentido. Eu não posso acreditar. As memórias da infância, suas lembranças mais queridas, tudo começou a ruir. Como era possível que toda a sua vida, tantas certezas, estivesse baseada em mentiras? A dúvida dançava em sua mente. Lucas deu um passo à frente. A verdade está em você, Valentina. Você não é quem eles te fizeram acreditar que você era. Você é mais forte do que isso. Você precisa saber sobre o que realmente aconteceu. Mas Gabriel não estava mais ouvindo. O chão parecia tremer sob seus pés. A tempestade lá fora, agora, era uma extensão da confusão interna. Ele olhou para Valentina e viu não só sua dor, mas também a fragilidade de tudo que ele conhecia. O filho que esperavam parecia uma miragem inatingível. Era como se a sensação de felicidade, construída em um primeiro beijo, estivesse agora se desfazendo em fumaça. Então, antes que pudesse processar, uma explosão de luz ofuscou a sala, fazendo todos se afastarem em choque. Um novo som de gritos ecoou. Gabriel virou-se e viu o pai de Valentina, um homem idoso, que todos acreditavam ter morrido anos atrás, aparecer na porta. Valentina! Sua voz rasgou o ar. Cheia de desespero. O que você está fazendo aqui? Valentina exclamou, o rosto pálido. Você morreu. Todos disseram que você estava morto. Não, eles esconderam tudo de você. Você precisa saber a verdade, minha filha. A afirmação dele cortou o ar novamente como uma faca. A sala silenciou, mas o estrondo da tempestade continuava lá fora, reforçando a incoerência daquela realidade. Agora, os segredos não eram apenas de Valentina e Lucas, mas de toda uma família. Entre revelações, escolhas complicadas surgiam como sombras ao redor deles. O passado os cercava, e as mentiras eram camadas tão densas que ninguém conseguia ver a luz. E ali, naquele instante, Gabriel soube que nada seria como antes. Ele não sabia se poderia confiar em Valentina ou no irmão que surgira do nada. O que mais estava escondido atrás daquela fachada? Seria aquela a verdadeira face do amor? O que viria a seguir poderia destruir tudo ou trazer a esperança de um futuro que ele mal ousava sonhar. E a única certeza que tinha, naquele momento, era a incerteza do que estava prestes a acontecer. Enquanto o silêncio sufocante pairava na sala, todos os olhares estavam fixos em Valentina. A revelação deixou o ar pesado, quase cortante. Gabriel, paralisado, mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. O irmão dela, uma verdade tão escandalosa que parecia ter sido tirada de um filme. Valentina, com o coração disparado, perguntou antes mesmo de pensar.
O que você está tentando fazer, Lucas? A insegurança na voz dela contrastava com a raiva que começava a se formar nos olhos de Gabriel. Ele encarava o novo protagonista daquela trama com desprezo. Você tá aqui para o quê? Destruir que me resta? Não! Ouvir e entender. Você não sabe o quão longe eu fui para descobrir isso. Lucas gritou, a voz ecoando como um trovão na tempestade que rugia lá fora. Valentina, você tem que entender que eles mentiram para você. A nossa família, o que aconteceu, tudo isso é muito mais complicado do que você imagina. O pânico começou a se espalhar entre os convidados. O murmúrio de vozes instantaneamente tomou conta da sala, e a tensão se tornou um campo de batalha. Gabriel se virou, vários sentimentos batalhando dentro dele: amor, raiva, confusão. O que você está dizendo? Questionou, a voz carregada de desafio. Lucas, ignorando a ameaça implícita no tom de Gabriel, continuou. Quando a nossa mãe morreu, eles me disseram que você havia morrido também. Eu fui separado de você, assim como a verdade foi escondida da gente. Você sempre foi querida, Valentina, mas eles a transformaram em uma ferramenta. Valentina balançou a cabeça, uma onda de confusão invadindo-a. Não, isso não faz sentido. Eu não posso acreditar. As memórias da infância, suas lembranças mais queridas, tudo começou a ruir. Como era possível que toda a sua vida, tantas certezas, estivesse baseada em mentiras? A dúvida dançava em sua mente. Lucas deu um passo à frente. A verdade está em você, Valentina. Você não é quem eles te fizeram acreditar que você era. Você é mais forte do que isso. Você precisa saber sobre o que realmente aconteceu. Mas Gabriel não estava mais ouvindo. O chão parecia tremer sob seus pés. A tempestade lá fora agora era uma extensão da sua confusão interna. Ele olhou para Valentina e viu não só sua dor, mas também a fragilidade de tudo que ele conhecia. O filho que esperavam parecia uma miragem inatingível. Era como se a sensação de felicidade, construída em um primeiro beijo, estivesse agora se desfazendo em fumaça. Então, antes que pudesse processar, uma explosão de luz ofuscou a sala, fazendo todos se afastarem em choque. Um novo som de gritos ecoou. Gabriel virou-se e viu o pai de Valentina, um homem idoso que todos acreditavam ter morrido anos atrás, aparecer na porta. Valentina, sua voz rasgou o ar, cheia de desespero. O que você está fazendo aqui? Valentina exclamou, o rosto pálido. Você morreu. Todos disseram que você estava morto. Não! Eles esconderam tudo de você. Você precisa saber a verdade, minha filha. A afirmação dele cortou o ar novamente como uma faca. A sala silenciou, mas o estrondo da tempestade continuava lá fora, reforçando a incoerência daquela realidade. Agora, os segredos não eram apenas de Valentina e Lucas, mas de toda uma família. Entre revelações, escolhas complicadas surgiam como sombras ao redor deles. O passado os cercava, e as mentiras eram camadas tão densas que ninguém conseguia ver a luz. Mas o impossível ocorrerá. De repente, um estrondo surdo ressoou, como se um raio tivesse atingido o prédio. A multidão, presa a seu horror, virou-se para a janela e viu, em meio aos relâmpagos, um movimento. Um carro em alta velocidade atropelou a calçada, quase como um fantasma que surgia da escuridão. O pânico tomou conta. Cuidado! Alguém gritou. Um corpo se lançou para o interior da sala, e todos atiraram-se para o lado. Era uma mulher, ensanguentada, seus olhos inteligentes e assustados. Eles vêm. Não podemos reconhecer o olhar daquela mulher. Era a namorada de Lucas, uma jovem que havia desaparecido misteriosamente meses atrás. Gabriel se aproximou, o coração batendo forte. O que aconteceu?
Ele já se preparava para outra revelação devastadora. Mas a mulher respirou pesadamente e, enquanto os relâmpagos iluminavam seu rosto, ela murmurou: "Você precisa saber, Lucas, ele não é quem você pensa." A frase paralisou Valentina, como se o mundo tivesse parado. O silêncio que se seguiu foi pesado, pregnantemente cheio de incertezas. O que mais estava prestes a emergir das sombras? A sala, antes um palco de dramas familiares, agora tornara-se um centro de angústia. O passado inundava o presente e a pergunta mais horripilante ecoava na mente de todos: quais segredos estavam prestes a ser revelados? E a que custo? Enquanto o silêncio sufocante pairava na sala, todos os olhares estavam fixos em Valentina e Lucas. A revelação deixara o ar pesado, quase cortante. Gabriel, paralisado, mal conseguia processar a nova realidade apresentada. O irmão dela. Uma verdade tão escandalosa que parecia ter sido tirada de um filme. Valentina, com o coração disparado, perguntou antes mesmo de pensar: "O que você está tentando fazer, Lucas?" A insegurança na voz dela contrastava com a raiva que começava a se formar nos olhos de Gabriel. Ele encarava o novo protagonista daquela trama com desprezo. "Você está aqui para quê? Destruir o que me resta?" "Não, ouvir e entender. Você não sabe o quão longe eu fui para descobrir isso." Lucas gritou, a voz ecoando como um trovão na tempestade que rugia lá fora. "Valentina, você tem que entender que eles mentiram para você. A nossa família, o que aconteceu. Tudo isso é muito mais complicado do que você imagina." O pânico começou a se espalhar entre os convidados. O murmúrio de vozes instantaneamente tomou conta da sala e a tensão se tornou um campo de batalha. Gabriel se virou, sentindo um turbilhão de emoções, amor, raiva, confusão. "O que você está dizendo?" questionou, a voz carregada de desafio. Lucas, ignorando a ameaça implícita no tom de Gabriel, continuou: "Quando a nossa mãe morreu, eles me disseram que você havia morrido também. Eu fui separado de você, assim como a verdade foi escondida da gente. Você sempre foi querida, Valentina, mas eles a transformaram em uma ferramenta." Valentina balançou a cabeça confusa. "Não, isso não faz sentido. Eu não posso acreditar." O chão sob seus pés parecia ruir, e suas memórias mais queridas já não se sustentavam. Como era possível que toda a sua vida estivesse baseada em mentiras? As dúvidas dançavam em sua mente. Lucas deu um passo à frente. "A verdade está em você, Valentina. Você não é quem eles te fizeram acreditar que você era. Você é mais forte do que isso. Você precisa saber sobre o que realmente aconteceu." E então, essa mulher, ensanguentada, interrompeu com seu grito: "Eles vêm! Não podemos ficar aqui!" O olhar dela refletia desespero, e o pânico se espalhou rapidamente pela sala. Valentina reconheceu a mulher, a namorada de Lucas, desaparecida meses atrás. Gabriel se aproximou, o coração acelerado. "O que aconteceu?" ele perguntou. Mas a mulher respirou pesadamente e com os olhos arregalados respondeu: "Lucas, ele não é quem você pensa." A sala toda congelou. O impacto das palavras cortou o ar de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Todos estavam em choque. Valentina sentia a angústia crescer dentro dela, como um furacão prestes a explodir. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, e o medo cravava garras em seu peito. Lucas a olhou, agora com uma expressão que misturava raiva e desespero. "Isso é mentira! Ela não sabe de nada!" Ele parecia prestes a perder o controle. Gabriel se virou para ele, focando sua raiva. "Se tem algo a declarar, Lucas, é hora. Por que esta mulher diz isso?" A mulher respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Você precisa saber. Lucas estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. Algo que poderia destruir a vida de todos nós." E naquele momento, o estrondo ressoou, sacudindo a sala.
As luzes piscavam. Então, a porta se abriu com um estalo, deixando entrar um sujeito alto, vestido de preto, com um olhar intenso. As cabeças se viraram, e o murmúrio logo se transformou em clamor. Ele deve saber a verdade, gritou o homem apontando para Lucas. Quem é você? Valentina perguntou, a voz trêmula. Eu sou o responsável por tudo isso. Lucas é parte de uma organização que tem interesses em destruir a sua família, Valentina. E agora, com você grávida, eles não pararão até conseguir o que querem. Um silêncio mortal pairou enquanto as palavras dele afundavam nas mentes de todos. Gabriel sentiu o chão se mover sob seus pés. Uma traição inimaginável. O marido ideal, a mulher perfeita. E agora essa revelação devastadora. O filho que esperavam parecia uma miragem distante. O que mais você escondeu, Valentina? As lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina. Nada! Eu não sabia de nada! A multidão, apavorada, não conseguia desviar o olhar, cada um presa em suas próprias dúvidas e medos. O que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? O passado cercava, e a pergunta ecoava no ar. Até onde Lucas estava disposto a ir para proteger seus segredos? E aquela tempestade lá fora parecia casar perfeitamente com a doença emocional que agora infestava a sala. Todos estavam prestes a descobrir que os verdadeiros monstros muitas vezes se escondem embaixo da cama familiar. E a única certeza que restava era que nada seria como antes. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e agora, mais do que nunca, cada um deles precisava decidir em quem realmente podia confiar. Os olhos de Valentina se arregalaram quando a mulher ensanguentada gritou. O ar estava pesado, como se cada respiração fosse um teste de coragem. Gabriel se aproximou, a mão quase tocando o ombro de Valentina, mas parou. Havia tanta tensão que o espaço entre eles parecia vibrar. Quem é você? Valentina perguntou, a voz trêmula. O coração dela disparava, misturando medo e confusão. A mulher se esforçou para se manter de pé, o rosto pálido, mas cada palavra dela parecia envolver o ambiente numa teia de desespero. Meu nome é Bruna. Eu sou parte da verdade que você precisa saber. Lucas não é quem você pensa que ele é. Ele está envolvido em coisas que você nem consegue imaginar. Bruna parecia à beira da exaustão, mas o fervor em sua voz a mantinha em pé. As palavras dela pesavam como chumbo na sala. Gabriel não podia acreditar no que estava ouvindo. A raiva já fervilhava em seu peito, mas agora havia essa nova camada de confusão. Lucas, um traidor? Isso não fazia sentido. O irmão de Valentina parecia ser a última pessoa a quem ele poderia associar com traição. Você está mentindo. Lucas disparou, seu rosto vermelho. Você não sabe do que está falando. O que você ganhou com isso? Eu ganhei a vida. E você está prestes a destruí-la. Bruna gritou, um tremor na voz. As palavras dela ecoaram enquanto um frio cortante invadia o ambiente, tornando tudo ainda mais surreal. Gabriel olhou para Valentina, que tinha os olhos cheios de lágrimas. O que isso significa, Valentina? Diga-me que você não acreditou nele. O desespero fazia perder o controle. Ele não queria, mas o medo de perder tudo de novo estava tomando conta dele. Valentina deu um passo para trás, como se estivesse sendo empurrada para fora de uma realidade que não conseguia mais entender. Lucas, o que você escondeu? Sua voz era mais um lamento do que uma pergunta. Não escute ela. É uma louca! Ela está tentando te manipular! Lucas estava ofegante, mas a determinação em seu olhar estava se desvanecendo. Algo em seus olhos começou a tremer, como se as palavras de Bruna tivessem encontrado algum eco em sua mente. É melhor você parar com essa mentira, Lucas. Se você não tiver coragem de encarar a verdade, eu farei isso por você. Bruna se virou para todos na sala, o olhar dela incendiado. A família de Valentina,
Eles esconderam tudo dela. Ela nunca foi apenas uma mulher comum. O murmúrio de choque cresceu, e a tensão na sala era palpável. Ninguém sabia o que fazer. As pessoas estavam começando a perceber a gravidade da situação. Gabriel respirou fundo e balançou a cabeça, confuso. Me diga que isso não é verdade. Valentina, você é quem você sempre foi, não é? O desespero em sua pergunta ecoava por toda a sala. Mas então aconteceu. Um estalido ensurdecedor cortou o ar, seguido por um grito inesperado. Uma janela se estourou, e todos se viraram para a fonte do estrondo. A figura de um homem surgiu, envolto em fumaça e sombras, com um olhar intenso e ameaçador. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, e o terror nas vozes do público aumentou. Era como se todo o ar fugisse da sala, deixando todos em um estado de pânico. "Saia da nossa vida!" Lucas gritou, mas o homem parecia não se intimidar. "Você não tem ideia do que está lidando. Eu sou a razão pela qual você ainda está vivo. E agora eu vou garantir que você não destrua tudo por causa das suas mentiras." A sala inteira ficou em choque. As palavras desse homem eram como um golpe para todos. A verdade que parecia se formar estava se desvanecendo novamente em um mar de incertezas. Valentina observou a cena, a mente em fusão, enquanto o homem avançava. Tudo o que ela acreditava, tudo o que estava se formando como uma nova realidade, agora estava prestes a se desagregar em um caos sem precedentes. O que realmente estava acontecendo? Os segredos começavam a se desenrolar como um novelo de lã, e a única certeza que sobrava era a dúvida cruel. Até onde vão as mentiras que o cercam? Por que esse homem a confrontava? E qual era o verdadeiro segredo por trás de tudo? O homem que surgira na porta olhava diretamente para Lucas com um ar de desdém. "Você está perdido, irmão. A verdade está prestes a te alcançar." As palavras dele vibravam no ar, carregadas de um peso que todos na sala podiam sentir. Gabriel sentiu seu coração acelerando mais ainda. O que mais estava por trás de todas essas mentiras? "Quem é você?" Valentina gritou, tentando impor sua voz sobre o caos, mas a única resposta que recebeu foi um sorriso frio e ameaçador do homem. Ele avançou, passos firmes e decididos, e as sombras das suas intenções pareciam engolir qualquer esperança na sala. "Eu sou o que está entre você e a verdade, Valentina." A voz dele soou como um eco sombrio entre os murmúrios apavorados da multidão. "Você pensa que conhece sua família? Pense de novo." Nesse momento, Lucas pareceu desmoronar, as pernas ameaçando falhar sob o peso das palavras. Ele olhou para Valentina, seu rosto pálido, como se estivesse visualizando um mundo em colapso. "Valentina, não escute este cara. Ele está mentindo." Mas o homem continuou, ignorando as tentativas de Lucas de desacreditá-lo. "Eles esconderam coisas de você, coisas que poderiam mudar tudo." As luzes começaram a piscar e a tempestade lá fora se intensificava. Valentina olhou para Lucas, buscando alguma segurança em seus olhos. No entanto, só encontrou desespero. "Por favor, me diga que isso é mentira", implorou com a voz embargada. Eu não sei o que é verdade, Valentina." Lucas gritou, a agonia clara em seu rosto. Era uma cena de tensão pura, cada segundo fazendo parecer que o mundo ao redor deles poderia desmoronar a qualquer momento. O homem avançou ainda mais. "Você também não sabe o que acontece quando você tenta descobrir a verdade. Há pessoas que não querem que você saiba, e elas vão fazer de tudo para te silenciar, incluso acabar com sua vida." Como se essas palavras fossem... Era a mãe de Valentina, mas sua aparência estava alterada. O rosto sempre sereno agora era uma máscara de desespero e medo. "Valentina!" ela gritou, quase quebrando. "Não acredite nele! Temos que ir, agora!"
A intensidade de sua voz arrebatou todos. Você está viva? Valentina mal conseguia compreender. O choque cortava sua sanidade. Eles mentiram para mim também. O que quer que você ouça não é verdade. Você precisa me acompanhar. O homem que estava na sala riu, um riso gélido que ecoou pela incerteza. Agora isso vai ficar interessante. Vocês todos estão prestes a descobrir que a mentira é mais forte do que imaginam. Chega! Gabriel gritou, tentando impor uma ordem em meio ao caos. Ele não aguentava mais a pressão, a sensação de estar no fundo de um imenso abismo. Mas antes que pudesse agir, outra explosão. O vidro da janela próxima estourou com uma força brutal, causando um pânico ainda maior. Cuidado! Alguém gritou, mas já era tarde. O homem na porta, sem pestanejar, deu um passo à frente e, num movimento rápido, começou a avançar em direção a Valentina. Um grito rasgado ecoou pela sala, mas não era apenas de medo. Era um som familiar, um som que fez o coração de Valentina parar por um instante. Ela reconheceu aquele grito. Era de Bruna, que antes de desaparecer, havia mencionado algo sobre proteger segredos. Isso não é só sobre você, Bruna gritou, agora com lágrimas nos olhos. A verdade vai se revelar, e nenhum de vocês está preparado para as repercussões. A sala estava um turbilhão. As pessoas corriam, algumas caíam. A tempestade rugia mais forte do que nunca. Valentina olhou nos olhos de Lucas e viu não apenas dor, mas uma determinação crescente. Eu não vou deixar que eles me tirem tudo de novo. Nesse instante, um segundo homem apareceu, pronto para confrontar o primeiro. A briga iminente parecia inevitável, pois dois absolutos estavam prestes a se chocar. O que estava prestes a acontecer mudaria o jogo, e a sala sentiu a tensão até os ossos. As palavras de Bruna ainda ecoavam, e tudo o que Valentina sabia estava prestes a ser testado por aqueles que tinham interesse em manter os segredos escondidos. A linha entre aliados e inimigos começou a se desfazer, e enquanto as sombras dançavam, a única certeza que pairava era a dúvida profunda. Quem realmente estava do seu lado? O que mais estava por vir? Enquanto o silêncio sufocante pairava na sala, a atenção de todos estava voltada para o homem que se aproximava. Sua presença era tão imponente que parecia sugar a luz do lugar. As palavras de Bruna reverberavam na cabeça de Valentina, como um eco de urgência. Lucas estava à beira do colapso. Se afaste dele, Valentina. Ele não vale a pena. Mas a realidade que Valentina conhecia começava a rachar, como uma pintura craquelada. O homem no centro da sala parecia saber mais do que qualquer um ali. O que você quer? Valentina questionou, a voz embargada. O ar estava pesado, e alguém poderia sentir a tensão vibrando entre eles. Eu vim para liberar você, Valentina. Você não tem ideia do que está por trás de toda essa farsa. Lucas pode ser seu irmão, mas ele não é quem você pensa que é. O homem apontou um dedo acusador para Lucas, e o silêncio se expandiu no ambiente. O desespero tomava conta de Lucas, seus olhos passando por Valentina e Bruna, enquanto tentava encontrar uma saída. Você não sabe do que está falando, gritou ele, e sua voz soou como um grito de desespero, perdido na tempestade. Mas o homem não recuou. Sabemos que você está no centro disso tudo. Todos esses anos, você se escondeu atrás de mentiras. Mas a verdade está prestes a emergir. Ele fez uma pausa, permitindo que a gravidade de suas palavras absorvesse a sala. Valentina, presa em uma rede de incertezas, começou a sentir um nó se formando em seu estômago. Que verdade? O que você está dizendo? Não era só o medo do desconhecido. Era a sensação de que todo o seu mundo estava se desintegrando. Então, a porta se abriu novamente. Uma nova figura surgiu, ensanguentada
e ofegante. Era uma mulher que Valentina reconheceu imediatamente. Uma amiga de longa data que havia desaparecido misteriosamente no passado. Eles estão atrás de você, Valentina. Você não pode confiar neles. A sala ficou em choque. Todos olhavam para a nova entrada, a confusão se intensificando. Gabriel se virou, buscando uma resposta em Lucas, mas encontrou apenas um olhar vazio. A tensão no ar era palpável. O que mais poderia dar errado? Você não é quem você pensa ser, Valentina. Sua verdadeira família está aqui, mas eles têm medo que você descubra, disse a mulher, desamparada. Seu cabelo estava desgrenhado e seu rosto mostrava um temor genuíno. A sala inteira estava agora presa em um suspense absoluto. Como assim? Valentina balbuciou, a voz tremendo. O chão parecia girar sob seus pés e a consciência da verdade estava prestes a explodir como uma bomba a qualquer momento. Lucas, em um último esforço, gritou: "Isso não pode ser verdade! Eles estão tentando te manipular, Valentina! Lembre-se de quem você é! Lembre-se do que sua família sempre te disse!" E foi nesse momento que o homem sombrio olhou profundamente nos olhos de Valentina, como se estivesse tentando acessar sua alma. "Você realmente deseja saber? Então ouça. Você não é apenas a filha que eles disseram ser. Você é a herdeira de uma verdade muito maior. A razão pela qual estão fazendo tudo isso é porque você é a chave para o que eles temem." Uma onda de choque percorreu a sala. Valentina sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. "Pourquoi? Como você sabe disso?" A resposta veio como uma bala perdida. "Porque eu sou seu pai", ele disse de maneira fria e calculada. E a sala, já mergulhada em caos, morreu em silêncio. As palavras dele pairaram no ar como uma tempestade prestes a se desatar. Um relâmpago cortou o céu fora e o som de um trovão ecoou, refletindo o estrondo interno que agora se espalhava na sala. Valentina estava diante de uma reviravolta aterradora que a forçava a questionar tudo o que sabia. Tudo havia mudado. Ninguém estava a salvo. E enquanto a verdade começava a emergir, a única certeza que restava era a dúvida aterrorizante de quem realmente eram e o que isso significava para o futuro. A sala estava em silêncio pesado, um eco de choque após a declaração do homem. Valentina olhava com incredulidade, o cérebro cercado por dúvidas. "Você é meu pai?" Suas palavras mal saíram. A afirmação era um golpe tão grande que o ar parecia faltar. "Sim, eu sou", ele respondeu, sem hesitar. "E tudo o que você conheceu até agora, tudo o que te contaram, é uma farsa. Eles têm medo de você." Havia frieza na voz dele. Uma ausência de emoção que tornava tudo ainda mais aterrador. Seus olhos procuraram Lucas, buscando um pingo de racionalidade. "Lucas, você sabia de tudo isso?" A tristeza transbordava e a decepção era como uma punhalada no peito. "Não, eu juro que não sabia. Você tem que acreditar em mim." Lucas estava prestes a explodir, seu rosto vermelho como fogo. Ele estava perdido, cercado por uma verdade que parecia tão distante quanto o horizonte. A mãe de Valentina se aproximou, desorientada. "É verdade, Valentina. Eu não sabia. Eu tentei te proteger. Mas a verdade é mais sombria do que você imagina." O desespero na voz da mulher ecoou fundo. A sala estava cheia de vozes confusas, cada uma mais apavorante que a outra. E então, de repente, Bruna, a amiga desaparecida, gritou: "O que está acontecendo? Vocês estão sendo observados!" As portas batiam e uma onda de pânico tomou conta da multidão. O caos já estava a caminho, mas havia algo mais por trás das palavras. Algo a mais que se escondia nas sombras. As pessoas começaram a se entreolhar, o horror começando a se espalhar.
O homem de preto sorriu. Um sorriso que não fazia bem. Sim, todos vocês. Não é só isso. Tem mais. A verdade não vai parar quando você descobrir quem você é, Valentina. Ele fez uma pausa e todos seguraram a respiração. Sua vida corre perigo. Eles estão aqui. As palavras se espalharam como um incêndio. Gabriel, em um acesso de proteção, agarrou a mão de Valentina, puxando-a para trás. Fique perto de mim, ele exclamou. O medo em seus olhos se somou à confusão na sala. O homem na porta, aquele que afirmara ser seu pai, levantou a mão, como se invocando algo. Silêncio! A palavra cortou o ar e fez todos pararem. Ele olhava com seriedade, os olhos frios, e a sala agradecia pela pausa. Mas as dúvidas ainda pairavam. Você não pode controlá-la. Você não pode fazer isso. Lucas gritou, desesperado, mas sua voz parecia desaparecer no eco do ambiente. Valentina tinha dificuldade em respirar. Algo amargo subia pela sua garganta. Então, o que você quer de mim? Questionou, já quase sem esperança. Mas o homem não respondeu. Apenas observava, um olhar profundo e sombrio. Era como se cada segundo fosse uma tortura, e ela mal conseguia suportar. E então, como se todos estivessem em um filme de terror, um grupo de homens armados invadiu a sala. Eles surgiram como sombras, e o ar rapidamente se encheu de gritos e confusão. As pessoas correram, e a cena virou um caos absoluto. Valentina sentiu que o tempo tinha parado, cada batida do seu coração ecoando em seus ouvidos. Valentina, vá! Bruna gritou, empurrando a amiga. Corra! Não olhe para trás! Valentina não sabia o que fazer. As memórias da sua vida, do que pensou que era verdade, se confundiam em um emaranhado de confusão. Lucas estava preso entre a proteção e a traição, mas os homens continuavam avançando. Isso tudo é uma armadilha, para todos nós. O homem que afirmou ser seu pai estava agora de olho nos invasores, o semblante sério, como se soubesse que a tempestade estava apenas começando. E no meio do pânico, a última coisa que Valentina viu foi o olhar desesperado de Gabriel, sua expressão misturando amor e medo. Então, um tiro disparou. O som ecoou de modo ensurdecedor, e no exato momento em que tudo parecia desmoronar, uma sombra atingiu Valentina. A dor a tomou de surpresa, e tudo ao seu redor virou borrão. O mundo se apagou em um grito. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer um deles poderia suportar. A verdade nunca foi tão simples. E o que mais estava prestes a ser revelado? Valentina sentiu o impacto da bala como um raio, cortando sua realidade. A dor pulsava, e a sala parecia girar ao redor dela. Gabriel a segurou firme, seu olhar repleto de pânico. Valentina, fica comigo! Ele pressentiu a gravidade da situação, e a urgência em sua voz ressoava como um eco em seus ouvidos. Enquanto a confusão reinava, o homem que se apresentou como seu pai deu um passo à frente. Não é a hora de hesitar. Todos vocês devem fugir agora. Ele olhou para os homens armados que se moviam rapidamente em direção a eles, e então voltou seu olhar para Valentina. Você é mais forte do que imagina. Precisamos sair. O som de gritos e o estrondo da tempestade fazendo ecoava pela sala, misturado ao cheiro do medo no ar. Bruna, ainda aturdida, puxou Valentina. Vem, não podemos ficar aqui. As palavras dela eram um puxão de ânimo no meio do caos. Lucas, agora um retalho de emoções e confusões, gritou. Não, Valentina, escuta! Eu sou seu irmão, eu posso te proteger. Mas o brilho de sua determinação estava se apagando. Ele estava tão perdido quanto todos ali, e Valentina se virou, buscando uma resposta em seus olhos. Segura minha mão. Gabriel estendeu a mão, e Valentina hesitou. A dor se intensificava, mas o desespero estava fazendo sua mente funcionar. Eu vou te ajudar, murmurou ele, como um feitiço mágico.
despertando a coragem que escondia dentro de si. Ao redor, o pânico se espalhava. O homem que se dizia pai de Valentina ergueu as mãos. Chega! Não estamos aqui para brigar uns com os outros. Sua voz era firme, mas Valentina sentia que todo mundo ousava colocar em jogo algo muito maior do que simpatias e laços familiares. A verdade deve vir à tona, e vocês não podem deixar que o medo os controle. Foi quando um novo grito interrompeu a tensão, e todos os olhares se voltaram para Bruna. Eles estão chegando! Sua voz estava impregnada de terror. O tempo se esgotava e o caminho da saída parecia desaparecer. Corra! Valentina gritou, e em um ímpeto de coragem, agarrou a mão de Gabriel. Eles se dirigiram para a porta, mas o caminho estava bloqueado. As sombras pareciam se mover, e os homens armados estavam mais próximos. Nesse instante, a luz piscou e uma explosão de som quebrou o silêncio. O ambiente se iluminou com flashes ofuscantes, como se o próprio céu tivesse decidido intervir. Valentina sentia seu coração batendo no pescoço, e tudo ao seu redor parecia uma cena em câmera lenta. Vá, agora! Ela gritou, mas o medo a paralisava. Juntos! Gabriel exclamou, puxando Valentina em direção a uma janela quebrada. No fundo de sua mente, uma pequena voz disse que era isso que eles tinham que fazer: romper a realidade que os prendia. Eles saltaram e o frio do ar os envolveu, um alívio temporário em meio ao tumulto. O barulho do caos lá dentro se dissipou à medida que aterrissavam sobre a grama molhada do lado de fora. Valentina ofegava, mas percebia que a liberdade estava ao alcance. Para onde vamos? Perguntou, a incerteza voltando a apertar seu peito. Só precisamos nos afastar. Gabriel respondeu, puxando-a em direção à escuridão. Estamos juntos, Valentina, sempre. E enquanto eles corriam, a tempestade rugia sobre suas cabeças, refletindo a luta interna que ainda existia. A verdade não revelada permanecia como uma sombra, mas, por um momento, eles estavam livres. A noite os abraçava, e as estrelas, mesmo escondidas, prometiam um novo amanhecer. Quando a estrada se abria diante deles, Valentina fez uma última pergunta. Uma pergunta que preenchia o espaço entre eles. O que vai acontecer agora? Gabriel segurou sua mão, determinado. Vamos descobrir juntos. E nesse instante, enquanto a incerteza pairava no ar, Valentina sentiu o calor da esperança. Eles correriam para o desconhecido, mas ao menos não estariam sozinhos. O futuro seria um mistério a ser desvendado. E agora, antes que você se despedida, é hora de uma ação urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos, vamos desvendar cada história que vem a seguir.